Conexão Jovem está no ar. É isso, Chapolin? Com certeza. Bora. Chega mais, esse é o Conexão Jovem, um lugar onde você tem voz e tem vez. Good night for you. Dobrý večer pra você também, viu, Bianca? Nas Nenagolha. Eita, aí acabou com tudo. Isso eu inventei. Você inventou? Hoje, tá o Conexão fala sobre o verdadeiro dom de línguas. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai saber daqui a pouquinho a tradução do que eu falei e do que a Bianca falou. Eu não sei. O meu é fácil, né? O seu que é difícil. Eu nem sei se eu falei certo. A pessoa vai explicar pra gente daqui a pouquinho, mas eu acho que a pronúncia tá boa. Hoje o Conexão fala sobre idiomas e a importância da gente falar outras línguas. Você já perdeu uma oportunidade de emprego, de estudos, de viagem, enfim, uma oportunidade na sua vida, porque você ficou boiando em algum idioma ou não sabe falar outro idioma, ou não sabia, né? Depois você correu atrás para poder saber, para poder ter essa fluência em outro idioma. Você tem vergonha de falar outro idioma? Já passou um micão porque não sabia falar outra língua? E você, Chapolin, tem alguma experiência? Olha, pra mim já abriu portas. Saber de uma. Eu vou falar que eu sei falar bem aqui, mas eu falo um pouquinho português, né? Um pouquinho do inglês, me viro. Isso já me ajudou, já me abriu portas. Isso é bom, né? Pelo menos e um pouquinho eu não tenho vergonha de falar. Isso é interessante. Falo 5 idiomas, eu vou provar hoje aqui no Conexão. Olha aí, 5 idiomas o Chapolin, e você? Eslovaco, japonês, inglês, espanhol, francês, 6. Italiano. Eslovaquês. Italiano, você não sabe? Você falou italiano? Italiano também. Italiano é só fazer assim com a mão que você tá falando. Então fala italiano. aí, faz a abertura. Tudo bem, Conexão Jovem. Muito bem, a gente vai começar hoje o programa. Aliás, a gente vai começar não, já começou o programa e hoje temos convidados aqui que são apaixonados por idioma e nós temos uma presença internacional aqui. Internacional, hoje inclusive programa, ela já tá dando risada do meu eslovaquês aqui, que eu nem sei se é eslovaquês que fala. É eslovaco, é bem mais simples do que parece, né? Bora, Chapolin, vamos lá. O programa começa agora e você pode participar com a gente através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem, tem o nosso Insta, @PG Conexão. Vamos lá. Seguinte, você é daqueles que, assim como eu, olha aí, já passou vergonha por não saber falar um outro idioma? Você, quem sabe, já ficou boiando em alguma conversa porque você não domina ou não dominava uma outra língua? Você já está cansado do verbo to be, né? Que é o que a gente aprende desde criancinha lá na escola, mas você não sabe como é que você sai desse verbo to be e avança para outro grau do inglês aí, ou de um outro idioma? Esse pode ser o programa que vai te ajudar a seguir um outro caminho, um caminho diferente do que você já trilhou até aqui. Olha só que legal. Aprender um novo idioma pode te ajudar muito mais do que você pensa e pode ser menos complicado do que você imagina. Hoje o Conexão Jovem fala sobre idiomas, então, here we go. Aqui vamos nós. Vem com a gente. Você fala alguma outra língua? Nenhuma. Só português? Só português. Olha, eu costumava falar inglês, mas tá péssimo. Preciso voltar a praticar, que tá bem ruim. Falo inglês. E você? Eu falo inglês também. Mas manja muito assim, já é fluente? Não fluente, mas eu acho que estou no avançado. Eu falo bastante, mas a parte de gramática eu não consigo ir muito bem. Eu já fui pra fora, eu acho que eu sei falar, assim, eu consigo me virar. Eu falo inglês intermediariamente. Você fala inglês? Fala uma coisa aí pra mim. Hello. Ai, que linda! E você já passou algum apuro, alguma situação que você talvez perdeu uma oportunidade ou talvez perca no futuro por não saber uma outra língua? Como é que você acha que vai ser? Olha, eu sempre me virei nos 30, viu? Nunca tive nenhum aperto, assim. Sim, eu já tive dificuldades em falar com argentino, por exemplo. A gente já participou em campeonatos fora do país, nos Estados Unidos, então essa falta de conhecimento fluente da língua acaba atrapalhando em si, em geral. E qual que vocês acham que é a importância da gente aprender um outro idioma? Principalmente para o mercado de trabalho, se comunicar com um estrangeiro, para você viajar pelo mundo também. Você, além de ter mais vagas de emprego e mais oportunidade, você também se conecta mais com o resto do mundo. Eu acho que assim você consegue abrir o seu leque de oportunidades, tanto para uma empresa multinacional,
quanto para você poder socializar ou até ganhar mais conhecimento. E você, fala um outro idioma? Você tem dificuldades em relação a isso? Já passou vergonha? Já perdeu uma oportunidade? Hoje a Conexão fala sobre isso porque a gente entende que é realmente importante a gente se atentar a aprender um outro idioma. Pode ser um desafio a mais aí na sua vida, pode te abrir portas, enfim, a gente pode aprender juntos e você vai ver que é menos complicado do que você imagina. Hoje a gente tem convidados especiais, sempre, né, Chapolin? Além de pessoas especiais assim como eu e você. Mas esses são importados. Esses são importados. Não, um é daqui mesmo, mas ele... Mas vive tão fora que... vive tão fora que ele pode ser importado. Já é importado. Pode ser. Já não é uma brasileira. Mas uma é de fato importada. Com certeza. Essa é a Ivana. Tudo bem, Ivana? Oi, gente, tudo bem? Boa noite, dobry večer. Dobry večer. Então tá explicado o que eu falei, boa noite, em eslovaco, que é a minha segunda língua. A segunda língua, você fala super fluente. Tá? Krasnedien. Sim, tudo bem. Nota 10, Chapolin. Ao lado da nossa amiga, do lado da nossa amiga importada aqui, a Ivana, e a Ivana vai falar um pouquinho mais de onde ela veio e tal, é o nosso amigo Flávio Ferraz. Dobry večer para vocês também, para dizer que eu aprendo. Eu acho que já vai ser um cumprimento oficial do Conexão. Pode ser, sem problema. Dobry večer. Tem esse Rzinho no final, dobry né? Večer. Sim, dobry večer. Dobry večer. Muito bem, muito bom. Você é brasileiro, né, Flávio? Sou brasileiro, nascido no Brasil, cresci fora do Brasil, mas sou brasileiro. Onde você morou? Olha, eu fui com 6 anos de idade para a Bolívia. Meu pai é um pastor, né? Ele recebeu uma proposta de emprego na Bolívia. Fui com 6 anos de idade e retornei para o Brasil com 13 anos de idade. Então foram aí 6, 7 anos fora. Falando em espanhol. Mas já como diz o Instagram dele, Flávio Ferraz já foi para muito lugar. É mesmo, Flavinho? Alguns. A Ivana, você é de onde, Ivana? Eu sou da Eslováquia, morei a minha vida toda na Eslováquia. Agora que são 2 anos que estou aqui no Brasil. 2 anos que você está aqui no Brasil, você já está falando tão bem assim português? Sim, estou falando porque eu já estudei lá. Então eu já... Você já veio para a Eslováquia, já aprendeu português de Portugal primeiro, né? Portugal, sim. Tinha me acostumar com a pronúncia do Brasil aqui, mas acho que já estou mais ou menos bem. Eu acho que está muito bem. Eu não tenho nem o que falar, né? Porque se a gente... Imagina a gente no eslovaco, então, né? Estaria mais ou menos parecido. Muito, com certeza. E a Ivana, que é eslovaca, casada com um boliviano e mora no Brasil. É uma fantástica. Multicultura aí, né? Os filhos vão nascer no Brasil, né? Tem um outro... Nossa, aí... Tem um outro amigo nosso, André Leite, que também é apaixonado por idiomas, e eu bati um papo com o Leite num quadro especial aqui do Conexão, Roda PT. Leite, prazer. Estamos aí. Estamos aí, de novo. De novo, eu participei do primeiro Carpool, gostei e voltei. Você gostou tanto da minha carona, e você falou que eu dirigia tão bem, que daí eu falei, não, o Leite merece essa minha carona de novo, né? É verdade, ela dirigiu muito bem. Eu lembro que o tema, inclusive, da outra vez foi sobre trânsito e você dirigiu direitinho. Então, Leite, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz e estamos aqui de novo. Estamos de novo aí. Vamos lá, hoje o assunto é idiomas, né? A gente no estúdio está conversando sobre isso. A gente está falando sobre o verdadeiro dom de línguas, Leite. Exatamente. E aí, me veio você na cabeça, porque na época que a gente trabalhava junto, ali no departamento de jornalismo aqui da Novo Tempo, você disse pra mim que gostava muito de idiomas e tal, e quando eu tava lá, você estava aprendendo francês. Você hoje fala quantos idiomas, Leite? Hoje eu falo, além de português, obviamente, que eu sei aí de casa, tá me entendendo. Eu falo também inglês, eu falo espanhol, falo um pouquinho de francês e aprendi uma ou outra palavra de mandarim. Mas aí, por uma questão de tempo e tal, eu acabei parando com o curso de mandarim. Então, vamos lá. Português, um pouco de francês, espanhol, inglês fluente. Inglês e espanhol fluente. Eu posso dizer que eu consigo me comunicar tranquilamente. Não é meu segundo idioma, mas eu consigo com fluência falar os 2 idiomas, certo? Beleza. E o francês eu diria que eu falo como uma criança de 12 anos. Ué, tá bom, né? E o mandarim eu só consigo dizer um ni hao, que é um oi só. Ô Leite, quando que surgiu o seu interesse, assim, por novos idiomas? Olha, quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe, ela me colocou para fazer aula de inglês numa escolinha particular que tinha de inglês no colégio que eu estudava. Então, assim, não partiu de mim o interesse inicial. Eu comecei fazendo com 5 anos
E então era o mesmo momento que eu estava sendo alfabetizado em português, eu comecei a fazer aulas de inglês. E ali começou o meu processo de estudar inglês. E é interessante porque eu nunca fui um bom aluno de inglês, só que eu comecei muito cedo. Então, como eu comecei com 5 anos, eu estudei por 8 anos seguidos inglês. Então eu estudei dos 5 até os 13. Então isso facilitou muito para mim. Eu poderia ter aprendido muito mais rápido, obviamente, se eu tivesse sido um bom aluno. Mas eu não fui, mas a parte boa é que eu comecei muito cedo. E esse é um dos pontos muito importantes para quem aprende idiomas, né? Lógico, nunca é tarde para ninguém começar alguma coisa. Mas com idiomas, o quanto antes você aprende, melhor é. Agora, vem cá, como é que você pratica? Olha só, idiomas, e você pode ir em qualquer lugar, isso que eu vou falar não tem nenhuma novidade. Só que apesar de não ter nenhuma novidade, às vezes a gente não se atenta para isso. Por exemplo, você aí de casa, qual câmera eu olho? Há muitas câmeras. Você aí de casa, como é que você aprendeu a falar português e você me entende? E aí? Você aprendeu ouvindo e falando. Então, fez parte da sua rotina. Você era criança, ouvia seus pais falando, seus primos falando, você aprendeu a se comunicar. Você não teve que aprender numa escola a falar português. Você aprendeu com a vida, né? Então, é lógico, quanto mais cedo, mais natural é esse processo. Mas, enfim, para você falar um outro idioma também é assim, você tem que inserir o idioma na tua rotina. Então, para mim, particularmente, como é que funciona? Hoje em dia, eu tenho 4 idiomas que eu falo constantemente, né? Mas eu tenho que inserir 3 deles na minha rotina, porque senão eu não vou usar tão constantemente. O que eu uso mais constantemente, obviamente, é português, a gente está conversando em português aqui, mas inglês, espanhol e francês não fazem parte do seu naturalmente do meu dia a dia, né? Não moro num país que fala assim. Então, como é que eu faço? Eu escolhi esse método, é um método que funciona para mim, porque eu vi algumas pessoas que já faziam isso e deu certo para elas. Cada dia da semana eu escolhi para eu praticar um dos idiomas durante todo o meu dia. Então, vou te dar um exemplo. A gente está no começo da semana. Segunda-feira é o dia em que eu pratico o francês. Então, tudo que eu faço naquele dia, dentro das minhas possibilidades, eu tento fazer em francês. Então eu acordo de manhã, a minha meditação, a Bíblia, a lição da escola sabatina, os hinos que eu canto no meu louvor, tudo em francês. O seu bom dia para sua esposa é bonjour? Não, é bom dia mesmo, ela não fala, ia ficar meio sacanagem, né? Vai ser pedante. Mas assim, é bom dia com ela, é bom dia. Mas assim, então, a minha meditação tá tudo em francês. Aí eu vou tomar o café da manhã, eu vou pegar um prato, vou pegar um garfo, uma faca, eu tento pensar em francês. Cara, qual que é o nome disso aqui que eu tô pegando? Você tenta incluir aos pouquinhos? Eu tento incluir em tudo que eu tô fazendo. Então, aí eu vou, enquanto eu tô tomando café da manhã, eu tô ouvindo notícias. Aí eu coloco para ouvir as notícias da Rádio França Internacional. Aí eu começo a ouvir e tal. Aí terminou isso, aí eu vou pra academia. Aí na hora que eu tô na academia, as músicas que eu tô ouvindo são músicas em francês. Então, assim... Você faz uma imersão, né? Você traz esse mundo para você. Então, segunda é o meu dia do francês, terça é o meu dia do espanhol, quarta é o meu dia do inglês, quinta é o meu dia do francês de novo, sexta é o dia do espanhol e sábado é o dia do inglês. Gostei disso aí, hein? E aí o domingo é o dia que eu tenho light para poder fazer tudo que eu quiser falar em português. Falar a língua que você quiser também, ou aprender, ou começar a reaprender o mandarim. Voilà. Show, voilà. Até a próxima. Voilà, Leite. Obrigada aí. O Leite é um cara que gosta de aprender outros idiomas. Mas ele confessou para mim que mandarim é complicado. E a gente vai conversar. A gente já conversou, né, com a Elisa, que é uma chinesa que trabalhou aqui na Novo Tempo 1 mês e ela tá falando português muito bem, né? Ela se aventurou assim na língua. E é bem bacana, mas o Leite falou assim, olha, mandarim tá complicado. E a Elisa fala, português é complicado. É de se admirar, né? É de se admirar. Agora, você, Ivana, em relação à língua portuguesa, as dificuldades, assim, em relação ao idioma e tal, você acha que a nossa língua é uma língua tranquila em comparação com a sua língua nativa?
Então, em comparação com o eslovaco, o português é mais fácil, que o eslovaco é um pouquinho mais complexo, tem declinações, tem outras coisas da gramática que o português não tem. Mas, como eu aprendi primeiro o espanhol, então eu já falava muito bem o espanhol quando comecei a estudar o português. Então, acho que o espanhol me ajudou bastante na aprendizagem do português. E a coisa assim mais legal assim que vocês acham desse processo de aprendizagem de um novo idioma? Por que vocês se interessam tanto por idioma, por exemplo? Acho que o melhor é se sentir entendido, que você vai, viaja, está num outro lugar desconhecido, outro país, que você é a primeira vez talvez, e as pessoas te entendem. Você consegue viver lá, consegue comprar, consegue fazer o que você precisar, consegue se informar o que você precisa saber nesse exato momento e está tudo tranquilo. Eu acho que é importante o que ela falou, né? Porque a gente até viu no Fala Povo o pessoal falando para uma entrevista de emprego, para uma oportunidade profissional. Mas eu acho que mais que tudo você se sente capaz, né? Eu acho que você perde aquela sensação de impotência, né? Inutilidade. De inutilidade. Você se sente mais independente. Eu acho que isso é importante. E comunicação não é só entender, né? É ser entendido. Então, eu acho que é muito importante. É isso que é uma grande motivação também. Por exemplo, você vai e tá motivado de tentar aprender mais e mais e mais. Ô, Chapa, e o que a galera tá falando aí? Olha, a gente perguntou, né? Você fala outro sim. idioma, se interessa por isso? Muita gente aqui, por exemplo, a Tainá Souza, ela disse que ela estuda fora e ela teve que aprender o espanhol. Então, para ela foi muito importante, né? E ela quer aprender agora o inglês. A Ellen Ferreira, ela é da linha aí do 360, Missão 360, né? Que é uma missionária. Ela quer aprender outro idioma porque ela quer ter a oportunidade de falar de Jesus para outras pessoas. Isso é bacana também, né, Flavinho, no que você faz. É uma motivação a mais, Exato. Né? Até que complementando, o Flavinho ele é o produtor do Missão 360, que é um programa que fala sobre missão ao redor do mundo. E o idioma tem tudo a ver com quem quer ser um missionário, né, Flavinho? Tem tudo a ver. Inclusive, o programa também é produzido em espanhol, então a gente acaba misturando aí tudo e é muito importante. E você usa o espanhol no seu dia a dia, Uso né? todo dia, praticamente o dia inteiro. Minha equipe é hispana, a Rocio, né, que é equatoriana. É que você basicamente foi alfabetizado em espanhol, né? Eu fui alfabetizado em espanhol, né? Eu saí daqui muito cedo, eu falava com os meus pais em casa em português, aprendi a falar português mesmo, mas na escola eu fui alfabetizado em espanhol. Então, foi aí que eu aprendi com mais facilidade. Eu acho que é um caso à parte, mas eu aprendi o espanhol na escola. Depois a gente vai querer saber, então, se de fato a galera aí de casa, mas eu não fui alfabetizado, não tive essa oportunidade, não tive uma oportunidade da Ivana, por exemplo, de sair do país dela de origem e conhecer outros países, não tive a oportunidade do Flavinho de viver em outro país, ser alfabetizado em outra língua, então não tem esperança para mim, Bianca. Eu vou viver nessa vergonha de não ser entendido e de não entender ninguém. Calma, que tem luz no final desse seu túnel aí, tá? Não é isso, Chapolin? Chapolin que prometeu para mim. Falou assim, não, final dessa conexão aí eu vou mostrar que eu falo 5 idiomas. 5 idiomas. É possível. Se eu falo 5 idiomas, todo mundo pode falar. E no início do programa eu comecei a listar e descobri que são 6 ou 7. 6 ou 7. Aumentou. Oui. Francês, eu disse assim, oui, mademoiselle. Muito bem. Seguinte, tem presente, coisa boa aqui para vocês. Aqui no Conexão, você sabe, todo dia você pode ganhar o nosso presente. E tem aqui o nosso estudo, para quem eu mostro, vou mostrar aqui para o meu amigo... Tá aqui ele, olha só. Esse é o nosso presente. Entra lá no nosso blog, o endereço está na sua tela, você pode entrar lá, fazer o seu cadastro, vai receber inteiramente gratuito na sua casa, ou você pode ligar para a gente, telefone 0 operadora 12 2127 3121. A gente vai para o intervalo, depois do intervalo quero saber da Ivana como que é a diferença do português de Portugal para o português do Brasil, que tem muita gente que acha que é a mesma coisa, mas tem muitas pegadinhas aí, se a gente não prestar atenção, né, Ivana? A gente acaba aí cometendo alguns deslizes, tá bom? Intervalinho, 2 minutos, a gente já está de volta.
Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. E a galera tá participando. A gente perguntou aqui, você já pagou algum mico porque você não sabia falar outro idioma? Aí a galera tá participando aqui. A Liane Naira, por exemplo, ela falou assim, olha, já pago mico falando o meu próprio idioma. Imagina outros, né? Fala kkkk, né? É uma overdose de potássio aqui. Falar uma palavra em nosso idioma errada. É o João Marquesim também, falando que pagou esse mico. A Gigi Cati, maior mico é a educação aqui no nosso Brasil, que não ensina direito o nosso idioma e também não insere outros novos idiomas nas nossas escolas, né? O Everton Souza, mico não, mas eu já fiquei barrado em conversas de amigos que começaram a falar inglês e eu não pude participar. Bom, você pode participar com a gente, nós temos aqui convidados especiais, Ivana, o Flavinho também está aqui para participar com a gente. E é claro, você aí de casa pode também deixar o seu recadinho lá no nosso Instagram, @PGConexão, ou nosso Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Não é isso, Chapolin? Com certeza, Bia. A galera está participando bastante, tem muita gente aqui também nas nossas redes sociais, inclusive pessoas aí da Angola. Muita gente da Angola. Faz tempo que a gente não manda um abraço pra galera de lá, né? Mandar um abraço. Mas manda em Angola. No português de Portugal, por favor. Manda um abraço pra galera de Portugal aí, Ivana. No português de Portugal. Como que seria? Não sei, um abraço pra toda a galera de Portugal e boa noite pra vocês. Isso é a mesma coisa, essa ficou igual. Eu queria uma coisa mais... Mas enfim, olha, a gente quer falar agora sobre as dificuldades dos idiomas, né, Bia? Sabe que não é fácil, né? Apesar de ter gente que tem facilidade para aprender, tem algumas... Esse dom de línguas, exatamente. Né? E dentre dessas características da dificuldade de falar um outro idioma, me veio no outro bloco a questão de idiomas parecidos, de países que falam o mesmo idioma. Por exemplo, o Brasil fala o português, mas não é o mesmo português de Portugal. Na Bolívia eu falo o espanhol, mas não é o mesmo espanhol da Espanha, ou da Argentina, ou do Chile. Para vocês, como que é essa questão da dificuldade, né, dos idiomas, de falar um outro idioma? E principalmente você, Ivana, quando chegou aqui no Brasil, seu português era de Portugal. Você teve alguma dificuldade no início? Algum deslize, assim? Nas primeiras semanas eu tinha alguma dificuldade com a pronúncia, que eu estava acostumada com a pronúncia de Portugal ainda, e eu não sei, em algumas situações eu fui no supermercado e falei assim, rapidinho em português de Portugal, que agora eu quase não falo, e a pessoa demorou para me entender. Então, isso foi, assim, estranho, que eu achei, nossa, mas eu estou falando correto o português, como que não me entendem? Mas, assim, acho que são essas diferenças, algumas palavras, né? O nosso professor que é de Portugal, ele também já não estava preparando. Por exemplo, se você vai no Brasil, não pode pedir o pequeno almoço, por exemplo, porque eles não vão te atender, que lá é o café da manhã, por exemplo. Ou se você lá não vai ver a casa de banho, vai ser o banheiro. Exato. Assim, tipo, algumas coisas a gente já estava preparada para essas diferenças básicas, digamos. É legal quando no momento, a gente todo dia aqui, 10 horas da manhã, a gente para fazer um culto, né? É um culto bem rapidinho, né? E a Ivana chama a gente para fazer o culto, como que ela fala, né, Flavinho? Vamos fazer o nosso pequeno culto, né? Eu acho muito bacana isso. Eu falei para você, Flavinho, com espanhol. Olha, eu achava que para você falar bem, você ser fluente, você teria que pronunciar perfeitamente, que você teria que falar como um nativo. Mas não é assim, a dificuldade é, na verdade, entender que a gente tem que focar no vocabulário, no repertório de palavras. E, claro, o português de Portugal é diferente do português do Brasil, mas oferece uma base, né? Da mesma maneira que, se você quer aprender espanhol, na Espanha, isso vai te dar uma base para se comunicar em todos os lugares. E, a partir daí você pode aprender o específico daquele lugar, da Argentina, por exemplo, Agora, seja qual for. O Leite, ele deu ali dicas pessoais dele em relação ao idioma. Ele disse que, né, segunda-feira... Eu gostei do método. Eu também achei bem legal, né? Ele não sai do Brasil para falar outro idioma, ele importa um outro país para o cotidiano dele. É assim que funciona com vocês também? Quais são as dicas que vocês passaram? Eu acho que o aprendizado, seja qual for o aprendizado, você tem que colocar esse esforço pessoal, essa gana, essa dedicação, não adianta, né? E entra também na questão da língua, né?
tem muita gente que está assistindo que eu acho que deve estar pensando que não tem condições de ir para tal país ou pagar um viajar curso caro. Fazer um intercâmbio, fazer um curso caro. Aí vai depender do esforço, da sua vontade. Aí né? entra quem quer que faz, quem não quer dá desculpa, né? Agora, você tem alguma dica, assim, para passar pessoal? Não, essa aqui, quando eu comecei a aprender inglês, quando eu comecei a aprimorar meu espanhol, eu fazia isso todo dia. Olha, espanhol eu aprendi muito novo, mas o inglês não. O inglês eu tive que pegar aí depois da adolescência. O processo de aprendizado já é outro. Hoje já tem tudo para facilitar a nossa vida. Aprender outros idiomas, aplicativos e 1000 ferramentas. Muitas aulas no YouTube, né? Tutoriais no YouTube, enfim. Mas, olha, assistir filmes, ouvir músicas, assistir filme com o celular ali, com dicionário. Com a legenda em inglês. Com a legenda na língua que você quer aprender, o dicionário ali na mão. Eu acho que essas coisas vêm para facilitar a nossa vida. E é isso, ouvir música. Se você tiver a chance de falar com alguém, conhecer alguém que fala o idioma que você está tentando aprender, então é a oportunidade também de treinar, perder esse medo, ou pelo menos desbloquear principalmente esse medo aí, né? Perder o medo, né? O que eu falei, eu achava que era falar perfeito ser fluente, mas feito é melhor que perfeito, né? Com certeza. E você, Ivana? Então, o que você falou, Bia, que os brasileiros talvez não tenham tantas condições de viajar, ou não sei. Mas, por exemplo, os três idiomas que eu aprendi, os estrangeiros, inglês, espanhol e português, tudo foi lá na Eslováquia. Então, eu aprendi primeiro e depois que viajei, depois que aproveitei, depois que tinha colocou em prática, né? essa oportunidade de praticar. Eu ia perguntar para vocês, morar fora, porque tem muita gente que coloca essa desculpa, mas eu não tenho oportunidade de ir para outro país aprender. É possível aprender no seu próprio país? É possível, com certeza. Aprender bem o idioma. Não é só você saber uma palavra ou outra, mas aprender bem o idioma. E depois, é claro, você tem a oportunidade de ir para fora, você vai solidificar aquele idioma. É possível? Isso mesmo. É muito possível. Eu sou a prova, né? Então. Sim. Porque senão a gente fica dando muita desculpa, né, Bia? Sim. Hoje, por exemplo, a gente tem aplicativos. Eu estava falando com o Flavinho, né? Até falei, Flávio, você acha que é importante ainda a gente aprender um novo idioma com esse monte de aplicativos que a gente tem de tradutor? Hoje, por exemplo, qualquer vídeo no YouTube, você aciona uma ferramenta ali que ele já traduz na hora, que acho que é a combinação do Google Translator com o YouTube, né? YouTube. YouTube. Vamos falar corretamente aqui. YouTube, né? Segundo o Chapolin. Tem um amigo meu que fala assim só, YouTube. Ou Twitter. Twitter, Instagram, isso aí. Enfim, tem muitas ferramentas, né? E hoje a globalização, inclusive, tem ponto, né? Você coloca um ponto, se a Ivana, por exemplo, falasse comigo em eslovaco aqui, nós estaríamos usando essa ferramenta, ela falando eslovaco comigo, eu entendendo em português, falando em português e ela entendendo em eslovaco. A tecnologia é uma coisa absurda, né? Mas eu acho que isso ainda é uma linguagem passiva. Tipo, você, para ser ativo, não pode estar usando o celular e o aplicativo o tempo todo. E se acabar a bateria? Pois é. Aí você passa fome? A gente estava conversando até desse aplicativo, né? Que você aponta a câmera para aquilo que você está querendo traduzir e ele traduz, né? Mas é o que eu falei, comunicação não é só entender, é ser entendido. Então, aprender ainda é muito mais importante, aprender a língua é muito mais importante do que utilizar essas ferramentas para tudo, né? Para traduzir, para tentar se comunicar. E é um bom ditado, eu não lembro o ditado assim, a frase correta, mas a ideia é o seguinte, importante quem domina a máquina, né? E não quem usa a máquina. Então, sempre quem domina, porque assim, sempre vai ter que ter alguém que coloca o código lá, né? Então, é mais importante você saber e dominar, porque tem gente que só vai saber utilizar o celular, um aplicativo. Mais importante é você realmente saber, independente da área. A gente está falando de idioma, mas pode ser outra coisa também. Na Eslováquia existe um dito que diz: quantas línguas você fala, tantas vezes você é homem. Tipo, quando você fala a língua, consegue se comunicar, já consegue viver em outro país também.
Tipo, tantas línguas quanto você fala, tantas vezes é homem. Que legal. Homem no sentido do ser humano, né? Isso, de ser humano. E eu sou muito ser humano. Muito, você é vários seres humanos, né? Oui. Tipo... Olha, tem uma amiga nossa que a gente conheceu ela recentemente, a Elisa, aliás, se ela estiver assistindo esse programa, um beijo para ela. Ela está estudando agora, aprimorando o português dela no NASP, uma das nossas universidades aqui adventistas no Brasil. Ela está estudando português e fazendo rádio e TV também, porque ela quer levar todo esse conhecimento para a China, para trabalhar em um dos nossos núcleos de comunicação lá na China. E a Elisa teve bastante desafios aí em relação ao português. Roda o VT. Eu vim para cá por causa da Novo Tempo. Sim, eu trabalhava na Hope China da China e eu ouvi dizer que Novo Tempo é muito forte, muito grande e foi meu sonho. Então, um ano e meio atrás, eu tinha uma oportunidade para cá e aprender português. Primeiro, eu tenho que aprender português e depois eu vou aprender rádio e TV. Sobre aprender português, para mim é muito difícil. É muito conjugação, muito gramáticas. E antes, eu não falo inglês e eu não falo nada português. Só falo mandarim. Então, para mim é muito difícil. Eu vou, você vai, nós vamos. Eu fui fora, irei. Ah, nossa, quando eu estava estudando isso, eu estava com dor de cabeça, Olha, mandarim não tem nada de conjugação. Por exemplo, eu ia à igreja e ontem eu ia à igreja. Amanhã eu ia à igreja. Não tem nada de conjugação. Então, mandarim é fácil, muito fácil. Mandarim não é fácil, né, Chapolin? Desculpa, eu te cortei, Você mas me cortou, a câmera estava meio preparada aqui para falar. E eu ia até falar já em chinês. Você ia falar? Então fala, Chapolin. Não, esqueci agora. Ni hao. Ni hao, oi. Ni hao. Foi o que o Leite falou pra gente. E o nome dela em chinês é Liao Rong. O Rong é sobrenome e nome primeiro. É uma inglesada aí na... Não, é Liao Rong. É o nome dela, realmente. Não, sim, é. Não sei se está a pronúncia certa, mas é assim o nome. Não é a pronúncia certa. Liao Rong, A pronúncia, o nome dela, quando eu perguntei, ela é impronunciável. É um negócio meio assim... Nossa, é completamente diferente. Aí ela pegou e deu uma aportuguesada para ficar pronunciável, assim. Aí o Elisa, é um nome brasileiro. Mais fácil pra gente, né? Ela disse que... Eu falei, por que Elisa? Não, acho que ficou mais fácil para vocês. Mas o mandarim é muito facinho de aprender. Vamos lá, olha só. Quero mandar um abraço aqui para a Jussi Santos. Ela fala o seguinte... Eu tenho muita vontade de aprender inglês, mas meus pais ainda não puderam aprender. Um dia eu vou falar inglês e vou ser fluente também no inglês. Parabéns, com certeza, só se dedicar aí, fazer o exemplo igual da Ivana e do Flavinho, você vai aprender. A Laís Belesso, ela fala que ela sempre gostou, né, de aprender outro idioma. Ela se interessou primeiramente pelo inglês, que eu acho que é a realidade, a maioria dos brasileiros querem falar o inglês. E italiano também, não? Tudo bem, né? Tudo bem, né? E ela fala que ela desde a 8ª série, acho que mas não, o Flavinho foi com 6 anos, né? Desde a primeira série. Desde a primeira série, muito mais depois do que o Flavinho. Desde a 8ª série ela tem aprendido o inglês e de lá para cá ela vem estudando e se aperfeiçoando e praticando sempre. Vocês já pagaram algum micão, assim, com o lance do idioma? Você já pagou esse mico, falou uma coisa errada e achando que estava falando certo e, tipo, era outro sentido? Seu esposo é boliviano. Eu tenho uma experiência, concretamente na Bolívia, quando eu viajei pela primeira vez com o Projeto Maranata, só introduzindo vocês, em eslovaco, você pode cumprimentar a pessoa falando ahoj e tchau. Tipo, tchau você pode falar quando se encontram e quando se despedem também.
Só que, obviamente, eu sabia que no espanhol não é assim, que o tchau é só na despedida. E num dia a gente desceu do ônibus lá perto da igreja que a gente estava construindo e tinha muitas crianças que a gente já se conheceu, já fizemos amizade. E como eu fui sozinha que falava o espanhol, eu que fazia todo o contato com elas, com outro pessoal lá. Então a gente desceu pela manhã lá do ônibus. E, nossa, eu abracei todas assim e não sei porquê, mas eu falei tchau, tchau, tchau. Tipo, o meu eslovaco que prevaleceu. E como as crianças são tão sinceras, né? Eles me falaram, nossa, mas você só tá chegando e já tá indo embora? E lá que eu percebi, nossa, não é isso. Já expliquei para elas que em eslovaco é tchau também, como olá. Então foi engraçado, não foi nada assim vergonhoso, mas foi bem engraçado. E desde aquela vez, nunca não cumprimentei ninguém de tchau. É errando que se aprende, né, Ivana? É isso. E você, Flavinho? Olha, eu tenho uma história, na verdade não é minha, é da minha mãe. Aliás, um abraço para minha mãe. Vamos ver se ela vai gostar aí que eu o vou mico da mãe isso, dele. Né? Também aconteceu na Bolívia, porque a gente morava lá. E meu pai comprava camisas numa loja específica e por alguma razão ele não pôde ir comprar, pediu para minha mãe comprar, né? E a minha mãe chegou na loja e minha mãe já tinha ido nessa loja e ela foi reconhecida. A atendente falou, você é a esposa daquele flaco, né? E flaco em espanhol é magro. E minha mãe falou, não, minha esposa é forte, meu esposo é forte. E ela, não, ele é flaco. E minha mãe começou a invocar, não, ele é forte. E começou essa discussão, não, ele é fraco, ele é forte. E acabou isso, a minha mãe aprendeu aí nesse dia que flaco é magro e forte é fuerte. Então, ficou aí esse mal-entendido. Teve uma vez que eu, visitando também Buenos Aires, o Chapolin tá falando em várias entonações. Aqui o Chapolin fala em chinês, daqui a pouco você fala a diferença entre chinês e japonês, né? Na verdade é mandarim, sutil, tem toda uma técnica. Essa diferença. E aí a gente acha que a entonação você já tá falando o idioma, né? E lá em Buenos Aires chegou um atendente lá e falou assim... graças, pediu licença, né? Falou, dei licença, ele, graças, eu, marrina. Marrina, né? E aí você vai se comunicando ali, sendo entendido, entendendo, enfim, o negócio é não ter medo, né? A gente vai pro terceiro bloco. Daqui 2 minutinhos a gente tá de volta com mais dicas para você aprender outro idioma. Não sai daí. Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Você está participando com a gente através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Insta também, @PGConexão. E aí, você fala outro idioma? Você tem interesse em aprender uma nova língua? Você tem dicas para passar para a gente? Qual é o seu método aí para aprender novos idiomas? Não, Bianca, eu não gosto de aprender idiomas, eu acho que eu não tenho esse dom, enfim. Você pode participar com a gente através das redes sociais. Agora, que de fato aprender um novo idioma te dá outras oportunidades, meu amigo, isso é verdade. E a prova está aqui agora. أهلا أنا سارة أسكن في كاليفورنيا وأدرس الفصحى. Deutsch ist auch die Sprache, in der ich mich am einfachsten und am schnellsten ausdrücke. También quiero que ustedes comenten aquí abajo. Namaste, meu nome é Sara Rê. Sawadika, kunka. E aí, entendeu tudo? Não? Então, sem desespero, são poucas as pessoas que falam várias línguas, mas pelo menos aquele inglesinho básico precisa, hein? Vamos ver se a história que você vai conhecer agora te dá aí uma motivada. Cola com a gente! Essa aí é a Camila, 26 anos, publicitária, simpática e muito determinada. Mas quando se tratava do inglês, ela não dava muito valor, não. Até que um dia, tudo mudou. Eu vi um anúncio na internet e eu era recém-formada e era bem claro que eu precisava do inglês. Mas mesmo assim eu resolvi tentar. E aí foram muitas
muitas fases antes da entrevista final, foram 7 fases. E só na fase final eles me perguntaram de verdade se eu tinha inglês, e aí eu fui muito clara, falei que eu não era fluente, que eu tinha apenas o inglês básico, mas eu também deixei claro que era uma necessidade que eu sabia que eu precisava melhorar e que assim que eu fosse aprovada eu ia começar a fazer a aula. E aí colou, eles acreditaram em mim. Com a vaga garantida, não demorou muito para ver que a coisa não ia ser tão simples assim. No começo eu achava que ia ser fácil, que o tradutor ia me ajudar, mas teve uma situação que eu estava numa reunião com o diretor de marketing na época, e ele falou, Cami, na hora que eles começarem a falar sobre o assunto da nossa área, você me chama, que ele não estava na reunião. E eu não estava entendendo nada, eu não conseguia entender quando eles mudavam de assunto. E aí, foi nesse dia, eu fiquei tão nervosa, e eu falei com ele que eu não conseguia, passei carão. Eu vi um gringo passeando por aqui, eu entrava no banheiro, ficava desesperada. E aí eu percebi então que não dava para ficar sem. Não teve jeito. A jovem teve que pedir ajuda aos universitários, ou melhor, aos cursos de idiomas. Eu comecei a fazer uma aula de inglês e comecei então a me desenvolver, a responder e-mails. O Google Tradutor me ajudou muito, mas teve uma hora que ele não conseguia me ajudar mais. E aí eu percebi que eu precisava de um apoio maior e uma dedicação da minha parte maior também. Aí eu me matriculei na escola e comecei a planejar o intercâmbio, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer mesmo. Eu nunca tinha convivido com pessoas que fossem nativas. Então eu fui para Nova York, fiquei um tempo lá, estudei, boa parte do meu dia era dentro da escola e foi realmente uma experiência incrível, que eu acho que fez toda a diferença. Mas eu voltei precisando continuar estudando, porque em pouco tempo eu teria esquecido tudo. Então eu fui para lá, voltei e continuei fazendo os estudos aqui. E atualmente, será que ela e o inglês são best friends? Então, hoje ainda não sou fluente, ainda fico meio boiando em algumas coisas, mas eu continuo estudando. O medo e a vontade de ir pro banheiro eu não tenho mais. Hoje eu não corro para lugar nenhum, consigo cumprimentar, consigo conversar com os gringos que aparecem aqui, mas aquele medo e aquela insegurança que eu tinha não existem mais. Pra pensar, hein, gente? Hoje, além de valorizar o inglês, descobriu também um novo desafio. E hoje em dia não é mais um diferencial, é uma necessidade básica de um profissional, principalmente da minha área, que é marketing, falar inglês e ter esse domínio da língua. Então, hoje em dia não é mais um diferencial, a gente precisa saber falar não só inglês. Hoje a Motorola é uma empresa comprada por uma grande multinacional chinesa e eu recebo agora e-mails em mandarim. A minha próxima língua vai ser o mandarim, que eu preciso aprender. Eita, mas vai dar tudo certo. Ou Juni Haoyin, mandarim para boa sorte. Não, aí eu acho que pra mim não vai rolar, cara, mandarim. Mas o desafio tá dado aí, né, Chapolin? Tá feito. Agora, diz pra mim, Chapolin, a diferença entre japonês e o mandarim. Qual é essa sutileza na língua? Eu vou ser apedrejado pela comunidade japonesa e a chinesa aqui no Brasil. Mas é muito sutil. Não, nem vou me arriscar disso, senão eu vou fazer isso nos bastidores. Na televisão vai parecer que algum preconceito, então melhor não. É uma brincadeira que eu faço nos bastidores. Não, tá certo, mas é uma brincadeira interessante, porque de fato tem isso mesmo, que é a expressão. O espanhol não, o japonês e chinês é muito expressivo. Sim, eu estava até brincando com a Elisa, né? Eu falei para ela, Elisa, é muito fácil falar seu idioma, é só a gente falar meio rindo ali que é chinês. Se falar um pouco mais sério, é japonês. Já é japonês, né? Então, mas isso é legal, porque tem muito idioma que não é só você falar. O brasileiro, assim, a gente meio que fala, né? Mas você vê, o italiano é um jeito muito peculiar de falar, né? O chinês, o japonês, o árabe, né? O francês tem toda uma linguagem corporal, não é só a fala em si, né? Muito bacana. Italiano, por exemplo, você falou que queria fazer italiano, né, Ivana? Queria, sim. É mais cantado, né? Aquela coisa mais utiliza as emoções, né? Exatamente. Gestos, usa muita mão para falar. Né? Mais entonação e tal, né? Muito interessante isso. Agora, aqui no Brasil, a gente estava falando sobre oportunidade de emprego, né? E a Camila falou uma coisa interessantíssima. Ela falou assim, olha, o inglês é uma necessidade básica. Você precisa do inglês. Agora, nem o inglês já está bastando. E recentemente eu conversei com o Amir Klink, você que gosta bastante dele, né, Flavinho? Sou fã. Eu também virei fã do Amir. O Amir Klink, ele falou assim, simplesmente ele olhou para mim e falou assim, olha, o jovem hoje, com esse sistema, essa nossa globalização, o jovem que não fala pelo menos 4 idiomas, não está prestando para o mercado de trabalho. É claro que ele tem todo um contexto. Você presta para o mercado de trabalho, sim, falando só o português, por exemplo. Mas se você falar outro idioma ou outros idiomas, você tem algo a mais. Você tem algo a mais a oferecer.
Né? Você viajou com Maranata, por exemplo. Você teve a grande oportunidade de falar de Jesus para outras pessoas, não teve, Ivana? Porque falou um outro idioma. Como é que foi para você essa experiência do evangelho em um outro idioma, por exemplo? Essa experiência foi muito legal, porque assim, a igreja na Europa é mais conservada, é mais tranquila. Assim, quando eu fui na Bolívia, vi toda a gente animada, essa alegria no coração, no rosto, né, das pessoas. Eu voltei muito animada também. Uhum. A gente até pode falar um pouco mais sobre evangelho e idioma. E na matéria da Camila, o que eu queria comentar também é que ela falou do inglês, só que o Brasil está no ranking, num ranking, ele está no primeiro lugar do país que mais tem escolas de inglês, aproximadamente 15 mil escolas de inglês aqui no Brasil. Só que é o país que menos tem fluência no inglês. É o sistema, né, Bia? A gente aprende o inglês ele não é o eficaz. A gente aprende o inglês na escola que te ensina uma palavrinha ou outra. Que é para estudar para a prova. Para estudar para a prova. E passar. Exato, que é a mesma mentalidade que a gente tem no nosso ensino, da matemática, da física, da química, do português, do nosso próprio português, do nosso próprio idioma. É um estilo de aprendizado que a gente tem no Brasil que não é um aprendizado correto. A gente tem uma deficiência, a gente precisaria mudar muito a educação no Brasil para ter uma linguagem, um ensino adequado do inglês, né? E a gente vai, por exemplo, a gente vê por que muitos brasileiros não falam outro idioma. E a gente vai na Europa, vai em outros países e eles falam pelo menos o espanhol, o inglês que se fala hoje quase no mundo inteiro. Por quê? Porque o estilo é diferente. A mentalidade é diferente de como aprender o idioma, entendeu? Isso que a gente ainda não percebeu. Já começa desde criancinha, né? Exato. Por exemplo, no meu caso, a Eslováquia tem 5,5 milhões de habitantes. Então, imagina, eu com o eslovaco, para onde que poderia ir? Não tem para onde ir, né? Então, pelo menos o inglês, que é o básico, se eu cruzo as fronteiras, ninguém fala eslovaco. Então, acho que essa é a nossa necessidade mesmo, de aprender os outros idiomas. O inglês, o espanhol, o francês, o alemão, que são muito usados o inglês, lá. ele Chinês, japonês, hoje também, que é muito... Sim. O inglês, ele é introduzido lá na educação básica? O inglês e o alemão, principalmente. Inglês e o alemão. A Bianca, você falou sobre globalização, né? E aprender o idioma é um processo de globalização. Eu acho que o que o Chapolin falou está certo, mas tem tantos fatores que poderiam explicar por que o brasileiro não consegue falar inglês ou qualquer outro idioma. Uma delas é a geografia, né? Pelo tamanho continental que o Brasil tem e o contato que o brasileiro tem com pessoas de fora é limitado. Então, isso acaba atrapalhando um pouco. Mas também a gente até conversava em off que as pessoas fora, elas têm menos medo de falar, elas têm menos medo de errar. O exemplo da Ivana aqui foi errando que ela aprendeu uma palavra que seja, mas é assim. E o brasileiro parece que ele quer falar outro idioma. Ele quer ser fluente até na pronúncia, ele quer falar como britânico, ele quer falar como americano, né? Então, acho que isso atrapalha um pouquinho também. Eu acho que vai um pouco da cultura do brasileiro, do jeitinho, que a gente já falou em outros programas, a gente quer dar um jeitinho na língua também. A gente acha que no jeitinho a gente vai conseguir. De um dia para o outro, você vai falar o inglês e não é assim, né? Não tem esse milagre também, Exato. Né? Muito bem, e um cara que fala assim outros idiomas... Esse fala, e fala grego, fala hebraico, um cara entendido, é o nosso amigo pastor Marcelo Rezende. Fala aí, pastor. Tudo bom, pessoal? Um abração para você que está aqui ligado no Conexão Jovem com a gente mais uma vez. No programa de hoje você viu a necessidade e os benefícios, né, de se aprender um novo idioma, uma nova língua, de ter acesso não apenas a uma posição melhor no mercado de trabalho, que o conhecimento de uma nova língua pode te proporcionar, mas principalmente o acesso a uma nova cultura, a novos relacionamentos, a uma abertura ampla do mundo, a um acesso a conhecimento que não está disponível em nossa própria língua. E o que é interessante, quando você aprende um outro idioma,
você também está recebendo ali a herança de séculos de povos e civilizações que desenvolveram dentro da sua cultura aquela maneira de se expressar. Então é sempre interessante você fazer esse intercâmbio com realidades diferentes, com pensamentos diferentes. E um novo idioma te possibilita isso. Além de ser óbvio que nesse mundo tão pequenininho, tão vilazinha que a gente está vivendo hoje em dia, conhecer uma nova língua vai fazer com que você se torne um cidadão do mundo, por assim dizer. Mas eu quero falar sobre outro aspecto hoje, mais ligado à Bíblia. Na Bíblia nós vemos uma história que tem a ver com essa questão de novas línguas. Em Atos capítulo 2, nós vemos ali a descrição do dia em que a igreja nasceu, a fundação da igreja de Jesus. E ali nós vemos uma festa chamada Festa do Pentecostes. E nessa festa o dom de línguas foi concedido à igreja. Essa festa é uma festa judaica e ela celebrava 2 momentos específicos da história de Israel. O primeiro, que é o primeiro significado óbvio dela, o sentido mais imediato, era uma festa agrícola em que se celebrava a colheita. Mas o segundo era o dia em que Deus havia dado a lei no Monte Sinai para o povo de Israel. Quando você faz a contagem dos 50 dias, porque esse é o significado do nome da festa, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa ela era celebrada, nesse tempo, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam no Monte Sinai recebendo a lei. E como eles receberam a lei? Houve manifestação de fogo, houve manifestação de vento impetuoso, o som, um tremor, a montanha tremia e a lei foi dada para Moisés e ali nasceu o povo de Israel. Quando você olha Atos capítulo 2, a história se repete. Ali o Espírito Santo é dado à igreja, a igreja nasce, a manifestação de fogo, a manifestação de som, o lugar treme, há um vento impetuoso e eles falam novas línguas. Aí você fala, mas o que tem a ver isso com Êxodo 19? A tradição judaica dizia que Deus deu a lei em 70 línguas diferentes ao mesmo tempo. Por quê? Porque 70 é o número dos povos de acordo com a tabela das nações em Gênesis 11, mostrando assim que a lei é para toda a humanidade. Da mesma forma, o Espírito Santo foi dado a todos. E o dom de línguas, ao contrário do que muitos pensam, não é uma espécie de presentinho para quem se comporta bem diante de Deus. É uma ferramenta poderosa para a evangelização. Então, mais do que acesso a culturas e a interesses novos para você, se você fala outra língua, se você tem a possibilidade de falar, faça disso uma forma de você alcançar o coração dos outros com a pregação do Evangelho também, tá bom? Um abraço a todos, até mais. Valeu, pastor Marcelo, sempre com bons comentários pra gente, muita gente participando. Esse aqui, o nome que ele colocou, nem sei, porque ele colocou numa outra língua aqui, mas eu vou ler o comentário dele. Ele fala que é russo, acho. Ele fala que é pura paixão. Atualmente ele estuda 3 idiomas. Pura paixão, ele respondendo a sua pergunta, por que aprender outro idioma, né? A Cassandra dos Santos, ela fala o seguinte, eu quero aprender espanhol, é um idioma que me encanta. Sí, é muito bueníssimo. Espanhol, Bueníssimo. Coisa buena. Hermosa. Dizem que é a língua dos anjos. Espanhol? Que coisa, não? Não, é português. Eu sou suspeito para falar. Português e do Brasil ainda. Olha, o Guilherme Gabriel, ele fala o seguinte, ele tem uma frase aqui muito legal do Mandela. Impactar o maior número de pessoas, por isso que ele quer aprender outros idiomas, de uma forma global. E ele cita aqui uma frase de Mandela que diz o seguinte, se você falar a um homem numa língua que ele compreende, isso entra na sua cabeça, mas se você falar com ele na sua própria língua, você atinge seu coração. Olha, gostei. Você viu que os nossos internautas aqui não são qualquer coisa, Gostei. A Aline GDY, esse é o perfil dela aqui no Insta. GDI. Pode ser. Isso aí, GDI, isso aí. Ela está dizendo assim, ó, eu quero aprender um novo idioma e acho necessário porque eu posso ter acesso a muitas outras coisas, e sejam coisas de leitura, vídeos, músicas, eu posso me comunicar com pessoas de outros lugares e, como consequência, ter outras oportunidades de estudo e oportunidades profissionais também. Muito legal. Enfim, a galera participando bastante, interagindo bastante aqui nas nossas redes sociais, mas antes da gente terminar, eu perguntei para o Flavinho dicas pessoais de estudar inglês, ele falou de ouvir música, assistir filmes com legenda em inglês, e eu queria saber da Ivana. Ivana, como é que foi para você aprender novos idiomas e o que você colocava em prática no seu dia a dia? Como é que foi esse processo de aprendizagens de novas línguas? Se você fosse deixar uma dica, que dica seria essa aí para a galera? Então, eu deixaria a dica de, como o Leite também falou, de pensar no idioma, de tentar fazer qualquer coisa pensando num concreto idioma, tipo, não só pensando, mas fazendo qualquer coisa, imaginando, ouvindo música, como o Flavinho falou, filmes com legendas, também
usando todos os aplicativos possíveis que podem agora facilitar a aprendizagem dos novos idiomas. E também, por exemplo, para as pessoas que têm essa memória visual, existem também muitos dicionários com imagens. Tipo, você olha as imagens, aprende o vocabulário, os verbos, que tem muita coisa que está facilitando. Joguinhos também que você pode aprender, né? Pode deixar a coisa mais divertida. Tem até rede social para aprender língua, né? O Duolingo e outros, né? Isso. O Skype também pode próprio ajudar, Skype. né? Ou existem também sites onde você coloca quais idiomas você fala e outras pessoas também colocam os idiomas deles e você, não sei, se você fala o português, outra pessoa quer aprender português, mas ela é, por exemplo, da França e você quer aprender o francês, um dia vocês falam em português, outro dia vocês falam em francês. Então, hoje tem um monte de possibilidades que a gente pode usar. Se você quer, eu acho que você aprende. Hoje não tem muitas desculpas em relação Cada dia eu tenho falado no Skype com pessoas do mundo inteiro em diversas línguas. O Chapolin fica zoando, mas ele estuda inglês, a gente ali no dia a dia, a gente precisa estudar mesmo, né, Chapolin, para o nosso trabalho, para um monte de coisa. Eu tenho aprendido bastante inglês com filmes, assisti o filme em português, assisti o filme em inglês, com legenda em inglês, depois assisti em português para ver tudo que eu entendi, depois assisti em inglês de novo. Mas vai assistir o filme várias vezes? Não interessa, você está ali estudando, isso é legal e deixa a coisa mais divertida e vamos todos juntos nessa de aprender novos idiomas. Galera, see you later. Vejo vocês mais tarde. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Obrigada, viu? Pela presença de vocês, pelas dicas. E a gente volta com outros programas para falar sobre idiomas e outras experiências aí. Sucesso para vocês nesses novos aprendizados, tá bom? Muito obrigada. Chapa. Valeu, Chapolin. Good night for you. Para você, tchu. Obrigada a você aí de casa pelo seu carinho de sempre aqui com Conexão. A gente volta no próximo programa. Até lá.